Oi, turma! Bom dia! Tudo bem? Olha só, turminha, hoje nós vamos para a página 42 em português e nós teremos dois conteúdos. Que conteúdos são esses? Nós vamos tratar sobre o plural das palavras terminadas em S e Z e na página 43, as formas nominais do verbo. Bom, vamos falar primeiro sobre o plural das palavras terminadas com S e Z. Bom, como tudo é sempre bom a gente relembrar. Quando tratamos de singular, nós estamos tratando de apenas uma coisa, apenas um elemento. E quando falamos no plural, é que a gente quer falar de várias coisas. Por exemplo, um cachorro. Um cachorro está no singular. Dois cachorros estão no plural. Nesse caso do substantivo cachorro, a prof, para colocá-lo no plural, apenas acrescentou o S, como várias outras palavras. Copo, caneta, borracha. Para transformá-las no plural, apenas acrescenta-se o S. Copos, canetas e borrachas. Mas quando a palavra já termina com S, o que nós temos que trabalhar ali? Nós vamos trabalhar com um artigo ou um pronome antes das palavras. Por exemplo, lápis e ônibus. Essas palavras já terminam com S. Então, o que eu vou trabalhar ali? Se eu quiser dizer que é mais de um lápis, eu vou colocar um lápis ou alguns lápis. Ou trabalhar o numeral, 2, 3, 4 lápis, porque ele já tem o S. A mesma coisa acontece com ônibus. Eu vi que passaram 2 ônibus. Eu vi que passou um ônibus. A palavra tem o S, mas a gente trabalha com as palavrinhas que vão vir antes, seja numeral, artigo ou pronome. Mas o que a gente vai focar agora? Quando as palavras terminam com Z ou com S, o que eu faço para transformá-las em plural? Eu tenho palavras com terminação com S. País. E tenho terminação com Z. Feroz. Ambos estão no singular. Eu vou viajar para um país diferente. Aquele cachorro é feroz. Como é que eu transformo essas duas palavras em plural? A única coisa que eu irei fazer é acrescentar o E e o S. Eu vou viajar para vários países. E aqueles cachorros são ferozes. Então, palavras terminadas com S e Z, para transformá-las no plural, eu só acrescento o E e o S. Vamos agora na 43, onde nós iremos falar sobre formas nominais do verbo. Bom, vamos começar quando o verbo está na forma do infinitivo. Bom, a forma do infinitivo, ela não se encontra flexionada. Ela vai se apresentar com o R no final. A palavra mais pura do verbo. Por exemplo, amar, respeitar, correr, rir, pintar, dançar. Quando a palavra não é flexionada, quando o verbo está em si, quando a prof fala assim, estou gostando de alguém. Gostando do verbo gostar. Então, esse gostar é o verbo no infinitivo, sem a sua conjugação, sem variação. Além do infinitivo, temos mais duas variações do verbo. Bom, vamos para o gerúndio. Como o infinitivo ele não tem uma variação, por exemplo, andar, no gerúndio, ele está ali quando o verbo está acontecendo. Como assim, prof? Se o infinitivo, o verbo estar andar, no gerúndio, o verbo é andar.
andando. Eu estou andando. Isso quer dizer que é uma ação que está acontecendo. Então, vai ser como se a gente acrescentasse NDO. Por exemplo, rir. Eu estou rindo. Está no gerúndio. Participar. Eu estou participando. Está acontecendo. Correr. Eu estou correndo. Está no gerúndio. Então, voltando. Se o infinitivo, ele é o verbo que não se flexiona, estou, amar. O gerúndio quer dizer que é algo que está acontecendo. Eu estou amando. Já o próximo é o particípio. E o que acontece no particípio? É quando o verbo está finalizado. Ele vai terminar sempre com ado ou ido. Então, no infinitivo, amar. No gerúndio, amando. No particípio, amado. Ou seja, um é sem flexão, infinitivo. Ar. No gerúndio, está acontecendo. E no particípio, acontecido. Então, é acontecer, acontecendo, acontecido. É uma ação finalizada quando tratamos de particípio. Vamos para mais um exemplo. Deem uma olhadinha nesse quadro que a prof vai colocar para vocês. Formas nominais do verbo. Todos nós temos que estudar. Está no infinitivo. Estudar. Todos nós estamos estudando. Está acontecendo. É no gerúndio. Todos nós temos estudado. É uma ação finalizada. Estamos no particípio. Para nossas atividades, a gente vai iniciar ali na 42, quando vamos no livro didático, quando vamos falar sobre as palavras S e Z no plural. Primeira questão, vocês vão responder sobre as duas palavras, países e narizes. Analisando elas, responder a A e a B. Já na 2, temos toda o caça-palavras e vocês vão encontrar essas palavras que estão no quadrinho ao lado, porém, elas devem ser encontradas no plural. No livro didático, na 43, vocês vão trabalhar com as formas nominais do verbo. Então, vocês vão encontrar ali, na 1, com as palavras que estão em destaque, elas estão no imperativo ou no infinitivo. Já na 2, vocês vão encontrar e sublinhar ou circular as palavras que encontram-se no infinitivo. Na questão 3 da 44, vocês vão sublinhar ou circular as palavras que estão no gerúndio. Na dúvida, não esqueçam de olhar nesse quadrinho, onde ele traz uma breve explicação como é as terminações do infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo termina com R, beber. Gerúndio termina com NDO, bebendo. E o particípio termina com ado ou ido. Tenho bebido. Na 45, na 4 vocês vão sublinhar as que estão no particípio. Na 5, vocês vão dar uma olhadinha na frase e o verbo que está entre parênteses. Ao ler a frase, vocês vão identificar qual dessas formas nominais se enquadra melhor na concordância verbal daquela palavra, daquela frase. Qual se encaixa melhor? Por exemplo, na letra A ele fala assim, Maria vive que admira sua mãe. Se ela vive fazendo uma determinada coisa, o verbo é dizer. Então, se ela está fazendo isso, quer dizer que ela vive dizendo. Por quê? Está no gerúndio. No gerúndio é algo que está acontecendo. Na sexta questão, vocês vão ler as frases e vão marcar se está no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Vocês lembrem sempre,
dá uma olhadinha na dúvida no quadro acima, pois esse quadro ele fala para lembrar. Então, vocês vão, na dúvida, dar uma olhadinha para puxar aí na cachola o que a gente já viu. Vocês vão analisar as imagens e colocá-las na cruzadinha. Lembrando, essa atividade refere-se ao plural de S e Z. Na 20, vocês vão ler a 17, a questão 16, e possui 4 quadrinhos. Nesses quadrinhos, vocês vão ler o que está escrito, olhar a palavra que está em destaque e vão marcar I para infinitivo, G para gerúndio e P para particípio. Na dúvida, chamem a prof, eu ajudo vocês, mas também não esqueçam de sempre estar dando uma olhadinha nesses quadrinhos que é pra gente lembrar o que a gente se tratou, caso dê um branquinho na mente. Tá bom, turma? Beijos e até mais!